Salve, salve, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um bate-papo. Eu sou o seu professor Alex Silva e nós vamos junto nessa, beleza? Obrigado, mas olha, já sabe, né? Antes de qualquer coisa, relaxa, inspira, expira. Você consegue aprender física e nós vamos fazer isso. Ah, mas é em vídeo aula. Calma, que é explicadinho, você sabe como é que funciona, né? E você pode tirar dúvida aqui, né? E aproveita que você já pode tirar dúvida aqui e já mete logo o like, se inscreve logo no canal e compartilha esse vídeo, beleza? Vamos que vamos. Vamos fazer a diferença. Tamo junto. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre trabalho termodinâmico, trabalho de um gás. Mas para isso, a gente vai relembrar um pouco sobre o trabalho mecânico, já que nós vamos partir dele. Tudo bem? Bom, na situação do trabalho mecânico, a situação, na verdade, é essa. Olha, você tem um bloco aqui, bloco A. Na verdade, o bloco que está na posição A, esse bloco será levado até a posição B, certo? Bom, para isso a gente vai ter que exercer uma força sobre ele. A força está representada em vermelho aqui, ó. A força, né? Porém, essa força ela não está sendo exercida na mesma direção do deslocamento do bloco, não. O deslocamento do bloco está na horizontal. E essa força ela está formando um ângulo θ com a horizontal. Ela está aqui, ó. Esse ângulo aqui. Tá bem? Ok, isso quer dizer que nem toda força está sendo utilizada para poder levar o bloco para a posição B. Parte dessa força está sendo utilizada para suspender um pouco o bloco. Claro, não vai conseguir suspender, não é suficiente, mas vai dar um leve no bloco. O bloco vai vai pressionar menos o chão. Então essa força está dividida entre dois objetivos: arrastar o bloco na horizontal e dar um leve no bloco para cima. Certo? Bem, se você se lembra bem, o trabalho, e eu vou representar o trabalho aqui com a letra W, então olha, o trabalho pode ser representado também com a letra grega tal, essa daqui, ó. Talvez você já tenha ouvido, né, ou lido a respeito. Mas eu vou representar com W, que a tendência é representar com W, e até porque é a inicial de trabalho em inglês, work. Beleza? Então, o trabalho era isso aqui, ó, é o produto da força, né, pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo, cosseno de θ. Θ é esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui. Bom, por que isso? Vamos lá. Lembra que eu disse que a força não está sendo toda utilizada para, digamos, mover o bloco na horizontal? Parte dela está sendo usada para dar um leve no bloco. Vou botar de azul aqui para mostrar o seguinte. Ou então dessa corzinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, legal. Para mostrar o seguinte, ó, essa força aqui, parte dela está sendo utilizada para levar o bloco para a frente, né? Horizontal. E parte dela está sendo utilizada para dar um leve no bloco para cima. Tá? Então a gente diz que se a gente pensar no eixo Y e aqui o eixo X, a gente vai falar que essa daqui é a Fy, que é a componente da força na direção Y, e essa daqui é a Fx, que é a componente da força na direção X. Então, da mesma maneira que em uma escada que você tem isso aqui, ó, para você subir a escada desse degrau até o último degrau, o que você está fazendo aqui mesmo? Você está indo tanto para a frente quanto para cima. Quando você sai daqui, ó, e chega aqui em cima, você andou para frente porque você estava aqui e agora está aqui assim, ó, você andou isso tudo. Mas você também andou para cima, porque olha, você andou isso tudo aqui, tá bem? Então, o lance da escada, aqui ó, o lance da escada, você anda tanto para a frente, né, aqui, tanto você, se você está, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, se você está aqui e quer ir para cá, olha só, você saiu daqui e andou isso aqui, mas enquanto você subia a escada, você andou tanto para frente, porque agora você está aqui, quanto para cima, porque agora você está lá em cima.
é a mesma coisa em relação a essa força que está deslocando esse bloco. Então, essa força que está deslocando esse bloco, ela está agindo tanto para cima quanto para frente. E quando você pega a força e multiplica pelo cosseno do ângulo, você tem exatamente o Fx, que é a força na direção x. Então, em outras palavras, o trabalho aqui, é a quantidade de força que está na direção do deslocamento vezes o próprio deslocamento. Porque F vezes cosseno de θ vai dar isso. Só que o cosseno de θ tem um objetivo também. Se a gente tem aqui o chão e aqui sobre... Deixa eu colocar de outra cor aqui, né? Só para ficar melhor. Ele nem encostou no chão, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Se você tem aqui, ó, o deslocamento do bloco é para cá. Ó, o deslocamento é na horizontal e onde está apontado. Aí vamos lá. A força F1, que eu acabei de desenhar aqui agora, ó, F1, ela está na direção do deslocamento. Mas a força F2 está no sentido contrário ao deslocamento. Podemos dizer que F1 forma um ângulo de 0 graus com o deslocamento, 0 graus, e F2 forma um ângulo de 180 graus. Aí esse cosseno vai fazer diferença porque é o seguinte, o cosseno de 0 graus é 1, mas o cosseno de 180 graus é menos 1. Tá certo? Então, o trabalho da força F1, que vai usar o cosseno de 0 graus, ele vai ser um trabalho positivo. O trabalho da força F2, que vai usar o cosseno de 180 graus, ele vai ser um trabalho negativo, tá? O trabalho positivo a gente chama de trabalho motor, porque ele está produzindo o deslocamento. O trabalho negativo a gente chama de trabalho resistente, porque ele está resistindo ao deslocamento. Tá bom? Ok? Bom, espero que você tenha conseguido pelo menos relembrar aí em tese, né, alguma coisa do trabalho, porque a gente vai utilizar agora essa ideia do trabalho para o gás. Porém, no caso do gás, a gente não vai utilizar força e deslocamento. Essas grandezas não são grandezas termodinâmicas, não são variáveis de estado. A gente vai tentar trocar essas grandezas por grandezas termodinâmicas, por variáveis de estado. Beleza? Então segue aí que vai ser tranquilo, vai ser bem passo a passo. Tudo bem? Confia em mim, manda lá, confia em mim. Ok? Vamos que vamos então. Vamos fazer essa construção, tá? Bem tranquilo, bem de boas. Aqui, ó. Trabalho de um gás. Gente, vejam só. Aqui nós temos um cilindro, ó, isso aqui, esse recipiente é um cilindro e essa tampa A, que tem uma área A, essa tampa ela pode se mover para cima e para baixo. Colocando fogo aqui embaixo, vai aumentar a temperatura, portanto vai aumentar a agitação das moléculas, né? Elas vão chocar mais vezes contra a parede do recipiente e contra a tampa, aumentando assim a pressão, tá? Logo, o gás vai exercer uma força sobre o recipiente todo, inclusive sobre a tampa. Vamos chamar a tampa de êmbolo, certo? E esse êmbolo, ele vai subir um pouco. Olha a diferença aqui, ó, daqui para cá, né? Dessa situação para essa situação. Aqui ele subiu uma quantidade de, né? Ela colocou aqui, ó, foi colocada aqui, ó, uma quantidade de. Bom, isso quer dizer que o volume que o gás ocupa agora aumentou um pouco. Então nós temos esse ΔV. Quanto que é esse ΔV? Ele é a área da base vezes a altura. Lembra que o volume é igual à área da base vezes a altura. Tá bom? A área da base vezes a altura é a quantidade que o volume aumentou. Tá bom? Beleza. Então,
A gente vai pegar aqui o nosso trabalho, que é igual força vezes distância. Eu vou deixar o cosseno de θ para depois, tá bom? Então, força vezes distância. Porém, a gente precisa lembrar que pressão lá das aulas anteriores é igual força sobre área. Portanto, força pode ser escrito como? Multiplica em x aqui em cima, ó, pressão vezes área. Gente, essa pressão é a pressão do gás e essa área é a área onde o gás está exercendo força. No nosso caso, a gente vai colocar a área do êmbolo, que eu estou interessado particularmente na força que o gás está fazendo aqui, ó, a força que o gás está fazendo na área do êmbolo, nessa área aqui, ó, que é um círculo, né, a área de um círculo. Então eu vou colocar trabalho é igual força, mas força a gente já sabe que é pressão vezes área. Isso que eu vou colocar agora entre parênteses, só para... Isso aqui é a força, tá? Só que isso aqui é força vezes distância. Agora a gente tem trabalho igual força vezes distância. Beleza? Vou tornar a escrever aqui embaixo, ó, trabalho, vai ficar um pouco embolado, então chega mais para baixo. Ó, trabalho é igual pressão vezes área, isso é força, né? Vezes distância. Mas eu quero chamar a atenção para um outro agrupamento aqui, ó. Eu vou pegar área vezes distância. O que é área vezes distância? Se você olhar para cá, ó, área vezes distância é, na verdade, o ΔV. Ó, é o ΔV. Então, esse carinha aqui é o ΔV, que é a variação do volume. Sendo assim, eu posso escrever que o trabalho é igual pressão vezes variação do volume. Podendo até escrever assim, ó, caso seja necessário. Pressão vezes... O que é a variação do volume? Volume final menos volume inicial. Ambas as maneiras funcionam, ambas as maneiras estão corretas. E o que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de fazer aqui é escrever as variáveis, escrever o trabalho, né, em função das variáveis de estado, pressão e volume. Agora fica mais fácil da gente calcular o trabalho realizado por um gás, fica mais fácil a gente trabalhar com o gás agora. Vamos ver um exemplo? Então, segue aí e vamos ver esse exemplo aqui agora. Deixa eu puxar ele aqui para você. Olha, exemplo 1. Exemplo 1. Um gás, tá? Cadê? Deixa eu colocar a outra cor aqui, ó. Um gás submetido a pressão de 20 Pascal. Então, olha, pressão, ele tá, deixa eu ver se está no enquadramento para vocês, certinho. A pressão é de 20 Pascal. Aí, na hora de fazer a conta, eu vou escrever a unidade do Pascal, vou decompor, vou abrir essa unidade, tá? Expande seu volume de... Então, esse é o volume inicial. Vamos lá. Expande seu volume de 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, até... Então, esse é o volume final, até 10 metros cúbicos, tá? Determine o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe qual o valor do trabalho. Vamos lá. Mas a gente sabe que trabalho é igual pressão vezes variação do volume, que eu já vou colocar V menos V0. Volume inicial, volume final menos inicial. Ok? Por que isso, gente? Porque tem volume inicial e final, então já vou deixar. Posso fazer a conta de cabeça direto e já colocar o ΔV? Pode, não aconselho.
Vai ver o porquê. Em alguns momentos a gente vai ter umas dificuldadezinhas aí. Mas vamos lá. Coisa simples, né? É dificuldade assim de, ai meu Deus, eu vou morrer. Não. Coisa simples. Esse W não tá querendo sair, né? Bonitinho, né? Mas deixa ele. Ah, garoto. Pressão. 20. E aí eu vou colocar a unidade aqui separado, ó. Newton. 20 newtons por metro quadrado. Vamos para outra cor. Vezes variação do volume. Volume final. Olha a cachorrada, olha a cachorrada. Olha a cachorrada. Volume final, 10 menos volume inicial, 3. E olha o que eu fiz. Eu coloquei metro cúbico em evidência. Eu coloquei metro cúbico em evidência. Olha que doideira. Então, posso colocar aqui atrás, ó, metro cúbico. Beleza? Bom, agora, olha o que vai dar aqui, ó. Deixa eu colocar o metro cúbico aqui, ó. Agora, o metro quadrado, eu corto com 2 desses metros cúbicos e sobra 1 metro aqui, ó. Então fica Newton vezes metro, que vocês já devem saber, que é o quê? Ah, vamos lá, a gente vai chegar lá. Trabalho é igual 20 vezes, agora 10 menos 3 vai dar 7, e a unidade sobra Newton vezes metro, que é o nosso bom e velho Joule, a unidade para poder medir o trabalho, né? Então, o trabalho é igual 7 vezes 2, 14, e aí a gente coloca o zero e Joule. Ok, nós acabamos aqui então de... Acabamos aqui então de fazer nosso primeiro exercício do trabalho, ó. Trabalho de um gás, né? Que trabalho mecânico você já fez outras vezes, beleza? Então, tranquilo? Belezinha? Tá sussa? Morreu? Well. Agora é o seguinte. Se você não entendeu esse exercício, não entendeu o que foi feito, volta lá no conceito, né? Na hora que eu estava desenhando, o que era o trabalho e tal. Tenta entender as variáveis, anota, bota post-itzinho, essas coisas. E depois você volta no exercício e tal. Se não, você anota a sua dúvida e já escreve a sua dúvida e segue e já bota aqui no vídeo já. Aproveita para dar aquele like maroto e tal e bota a sua dúvida aqui para a gente poder discutir, tá bom? Agora nós vamos fazer mais um exemplo, então preste atenção nesse também e a gente vai tentar tirar essas dúvidas, beleza? Vamos lá. No exemplo 2, meu povo e minha pova, no exemplo 2 a gente tem aqui, ó, uma certa massa de gás tem seu volume reduzido, então já dá o volume inicial, que vai ser de para. De é o inicial, para é o final. Seu volume reduzido de 12 metros cúbicos, então o volume inicial é de 12 metros cúbicos até 4 metros cúbicos. Então o volume final é de 4 metros cúbicos. Isso a pressão de 10 Pascal. Então a pressão dele, a pressão sobre a qual, né, ele fez isso, ou ele estava submetido a essa pressão de 10 newtons por metro quadrado, que é o Pascal. Então eu vou colocar só Pascal mesmo aqui, tá? Ó, 10 Pascal. E ele quer saber o quê? Quer saber qual foi o trabalho sofrido pelo gás. Então, o trabalho é igual, não sabemos. Beleza? Não sabemos, mas nós vamos descobrir. Como? Utilizando nossos poderes mágicos de descobrir trabalho. Essa daqui, nós vamos conjurar esse feitiço aqui de descobrir trabalho. Ó. Trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Volume final menos volume inicial. Tá bom? Então, trabalho é igual pressão. A pressão foi de 10, aí eu vou colocar da mesma cor, newtons por metro quadrado vezes variação de volume. Variação de volume
é volume final. Cadê o volume final? 4, ó, menos o volume inicial, que é de 12. Isso em metros cúbicos. Se você ainda não entendeu por que esse metro cúbico está lá dentro, é porque aqui é distributiva, tá? Se eu trago ele multiplicando, vai ficar por esse e por esse, aquele chuveirinho, né? Então vai ficar 4 metros cúbicos menos 12 metros cúbicos. Então, para não ficar escrevendo toda hora, eu coloco ele em evidência. Sabe evidência, né? Chega de mentira, de negar... Isso é evidência, mas aqui também é evidência. Então vamos lá. Corta quadrado com o cubo. Todo mundo gosta dessa música, velho. Todo mundo. Roqueiro, funkeiro, todo mundo. Até pagodeiro. Pagodeiro eu não sei. Como é que a pessoa gosta de pagode, hein? Tá, vamos seguir. Então, nós já temos aqui Newton vezes metro, que é Joule. Então vai ficar 10 que multiplica... Olha, 4 menos 12, minha gente, é menos 8. E aqui entra Joule. Olha o que a gente está aprontando aqui, hein? Trabalho igual. Mais vezes menos vai dar menos. 10 vezes 8 vai dar 80. E sobrou aqui o Joule. Olha o que a gente aprontou aqui nesse momento. Olha o que aprontamos aqui nesse momento, minha gente. Trabalho negativo. Trabalho negativo, o que é isso? O que é esse negócio de trabalho negativo? Vamos lá. Olha bem, se você analisar bem, aqui nós temos, ó, pegando o exemplo 1 e o exemplo 2, no próprio enunciado, nós temos assim, ó, um gás submetido à pressão, parará, volume expande, ó, expande. Seu volume de 3 até 10 metros cúbicos determina o trabalho realizado pelo, ó, realizado pelo gás. Realizado pelo gás, tá? E esse trabalho deu positivo. Agora, uma certa massa de gás tem seu volume reduzido, ao invés de expandir, ele está contraindo, ele está reduzindo o volume de 12 para 4 metros cúbicos, a pressão de 10 pascal. Qual foi o trabalho? Sofrido pelo gás. Olha a diferença aqui, ó. Lá, o trabalho é realizado pelo gás. Aqui é sofrido pelo gás e o sinal é negativo. Então, veja só. Quando o sinal é positivo, ou seja, quando o trabalho é positivo, equivale àquela situação, equivale, não quer dizer que aqui é outra situação, mas equivale àquela situação de o cosseno de 0, que é graus, né, que é igual a 1. Aqui, nós dizemos que o gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho sobre a vizinhança. Então você imagina aquele cilindro, tá? Você imagina aquele cilindro aqui, ó, ele está empurrando a atmosfera para cima. Aqui nesse caso, ele está empurrando a atmosfera para cima, ó. Tem gás da atmosfera, tem ar atmosférico em cima dele aqui, ó. E ele empurrou ela para cima. Então, ele realizou o trabalho sobre a atmosfera. Agora, quando o trabalho é negativo e ele está comprimindo, você pode pensar na atmosfera realizando o trabalho sobre ele, diminuindo o volume. Se fosse da direita para a esquerda aqui, né, do maior volume para o menor, alguém está empurrando ele para baixo, então alguém está realizando o trabalho sobre ele, e nesse caso o trabalho é negativo. Então aqui, quando o trabalho é negativo, é como se fosse aquela situação lá do cosseno igual a cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1. Por isso o trabalho é negativo. E aqui o gás sofre trabalho, tá? Se a gente pensar no gás aqui sofrendo trabalho, a gente vai pensar assim, ó. A gente pode pensar numa coisa desse tipo assim, ó. Aqui o êmbolo, desculpa, aqui o cilindro, aqui o êmbolo, e esse êmbolo vai descer. O gás está aqui dentro, ó. O gás está aqui dentro, ó, tem umas partículas de gás aqui dentro, tal, né? E, nesse caso, o gás, ao descer, você tem o seguinte, a força do gás está para cima, porque o gás está batendo nas moléculas para cima, tá?
Então aqui é a força do gás. Ela está para cima e o deslocamento está para baixo. O deslocamento está para baixo. O êmbolo está descendo. Isso implica, então, que o cosseno entre a força e o deslocamento é 180. 180, o ângulo, né, é 180 graus. Agora, aqui, quando o gás está aumentando o seu volume, a gente pode pensar nisso daqui, ó. O cilindro está aqui, o êmbolo está aqui assim, o gás está aqui dentro, tá bom? E nesse caso, o êmbolo está subindo, então deixa eu colocar aqui, a força do gás é para cima, ó, a força do gás continua, porque no êmbolo o gás está fazendo força sempre para cima, né? E o movimento do êmbolo também é para cima, porque está expandindo o volume, então o deslocamento também é para cima. O ângulo aqui é de fato 0 graus e o ângulo aqui de fato é 180 graus. Por isso esse trabalho é negativo e esse trabalho é positivo. Agora, o que significa isso? Significa que aqui o gás em cima, trabalho positivo, ele realiza trabalho e embaixo, trabalho negativo, ele sofre trabalho. Beleza? Trabalho negativo ele realiza trabalho e trabalho positivo ele sofre trabalho. Tá bom? Isso é muito importante a gente identificar. O gás está, o volume está expandindo, então o trabalho é positivo. O volume está contraindo, então o trabalho é negativo. O trabalho é positivo, ou seja, o volume está aumentando, o gás está realizando o trabalho, ele está empurrando a atmosfera para cima, ou qualquer coisa que esteja em cima dele, ele está empurrando para cima. Tá? O trabalho é negativo, então o gás está sofrendo o trabalho, alguém está empurrando o êmbolo para baixo contra o gás está fazendo força para cima, ó, para cima, para cima, e alguém está empurrando para baixo, então o gás está resistindo ao movimento do êmbolo. Beleza? Deu para entender isso? Se não deu para entender, já sabe, né? Anota aí, manda sua dúvida e vamos conversar, tá bom? Tem mais exemplo? Vamos para ele? Tranquilo, então. Vamos para mais um exemplo aqui, então, né? Que é o seguinte. Vamos trazer ele para cá. Opa, não era isso não, né? Mas enfim. Vamos trazer esse menino para cá. Isso, garoto. Vamos ver se está no 100% aqui. Ainda não está, não. A gente pode trazer aqui sim. Não precisa disso tudo também, não. Bom, vamos lá. Exemplo 3. Um recipiente com volume variável, tá? O recipiente ele tem volume variável. Vou botar aqui assim para a gente enquadrar aqui melhor, né? Um recipiente com volume variável, em um recipiente, né? Até do maiúsculo ali, né? Começou com minúsculo, coisa feia. Em um recipiente com volume variável, estão contidos 5 mols. Olha o valor, olha o negócio que deu para nós aqui, ó. Pera aí, deixa eu. Vamos colocar um negocinho aqui de lado e vamos anotar esses dados aqui, né, velho? Olha, o número de mols é 5. Então, N é igual a 5 mols. Em um recipiente com volume variável estão contidos 5 mols de um gás a pressão de 4 atm. Então, a pressão é igual a 4 atm. 4 atmosfera. Aqui, eu vou dar uma roubadinha, tá? Eu vou dar uma roubadinha aqui, porque... Só para mostrar um dado para vocês aqui, tá? O gás realizou um trabalho, então o trabalho aqui é de quanto? 32 joules. Já deu o valor do trabalho, o que esse cara vai querer? O volume inicial ocupado pelo gás, então deu o volume inicial, é de 2 metros cúbicos. Determine a letra A variação de volume sofrido pelo gás e letra B, o volume final ocupado pelo gás. Ah, viu só? Calma, eu vou te falar, viu? Jogando com a nossa boa vontade. Primeiro eu vou usar esse espacinho aqui para fazer o seguinte. Nas unidades de pressão, a gente tem o seguinte. 1 atm, tá?
1 ATM. Nossa, tá muito, essa caneta tá muito grossa, deixa eu afinar um pouco aqui. Ficou muito esquisito isso aqui. Então, tira aqui, tira. Vamos lá. Ó, 1 ATM, ou uma atmosfera, equivale a, vou colocar 1, tá? 1 vezes 10 a quinta Pascal. Esse valor não foi dado, não, mas eu estou passando ele agora. Por isso que eu falei que eu estava dando uma roubadinha. Então, 4 ATM, que é isso aqui, ó, é 4 vezes 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou seja, a pressão que ele deu ali é de 4 vezes 1, 4 vezes 10 a quinta Pascal. E é essa pressão que nós vamos utilizar, tá bem? Essa é a pressão. Então vamos lá. A gente sabe que trabalho é igual pressão vezes variação do volume. Alex, por que você usou ΔV aqui agora, sendo que você estava usando só V menos V0? Olha o que ele pediu na letra A. A variação de volume, que é o ΔV. Então vamos que vamos, né? Então, dessa forma, ΔV é igual pressão, ΔV, o trabalho está do lado de lá, né? Já deixa ele do lado de lá. É igual trabalho dividido por pressão, tá? Então vamos lá. ΔV é igual. O trabalho é de cadê? 32 joules. Então eu vou colocar assim, ó, 32. Olha o joule. Olha o que eu vou fazer com joule. Joules não é Newton vezes metro. Beleza. Agora, dividido por pressão. A pressão é... A pressão, cadê? 4 vezes 10 a quinta. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Mas Pascal é Newton por metro quadrado, tá? Olha, tem Newton em cima e embaixo. Eu não vou mexer nem, não vou nem mexer nele agora. Vou só fazer o seguinte. Eu vou pegar o ΔV aqui, ó. Vê se você me acompanha nessa aí. Vê se me acompanha aí. Pera aí. Vê se você consegue me acompanhar. Se não conseguir, vocês vão gritar aí nos comentários, tá? Olha bem, vou fazer bem passo a passo. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou pegar, escrever ΔV igual. Ó, eu vou dividir 32 por 4, porque tá aqui, ó. Tá? Isso aqui vai dar 8. 8. O 10 a quinta vai subir como 10 a menos 5, tá bom? O 10 a quinta vai subir como 10 a menos 5. 8 vezes 10 elevado a menos 5, tá? E aqui agora ficou uma divisão de fração. Newton vezes metro está em cima e Newton por metro quadrado está embaixo. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vou colocar assim, ó, Newton vezes metro. Agora, como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo o inverso da segunda. Metro quadrado dividido por Newton. Olha aqui, tem Newton em cima e Newton embaixo. O que vai acontecer? Eu vou dar aquele último viu? Sobrou apenas o seguinte. ΔV é igual a 8 vezes 10 a menos 5. Metro vezes metro quadrado vai dar metro cúbico. Metro cúbico. Então aqui nós encontramos o valor da variação do volume. Foi uma variação assim quase zero, a variaçãozinha, nossa, uma variação muito pequena. Então a variação do volume ΔV foi de 8 vezes 10 elevado a menos 5 metros
cúbicos. Tá? E agora o volume final ocupado pelo gás, né? O volume final ocupado pelo gás, a gente vai fazer ele, deixa eu ver, deixa eu fechar aqui bonitinho. A gente vai fazer ele nesse cantinho aqui, né? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. E o volume ocupado pelo gás vai ser ΔV é igual a V menos V0. Isso implica que o volume final é igual o ΔV mais o V0. Ou seja, o tanto que ele tinha, que é o V0, mais o tanto que aumentou, que é o ΔV. Que vai dar quase nada, né, velho? Porque olha só, o ΔV, deixa eu colocar aqui assim, ó. ΔV é 8 vezes 10 a menos 5. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros dá esse tanto aí. Então vamos botar aqui, ó. Eu coloquei 5, né? Que absurdo. 1, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o volume. Então isso quer dizer que o volume final, olha bem, o volume final ocupado pelo gás, ele vai ser o volume que já tinha, que é de 2, cadê ele? Está lá em cima, 2 metros cúbicos, mais, né? Vamos ver se vai ficar no enquadramento, vai, mais 0,12345, 5 metros cúbicos. Então o volume final vai ser a bagatela de mixaria, né? Mixaria, isso aqui. A bagatela de quanto aí? 2,12345 metros cúbicos. Você viu que o volume foi quase que... O aumento do volume, vou deixar ele aqui, tá? O aumento do volume foi quase que imperceptível para essas condições. Talvez tenha sido até interessante, porque a quantidade que nós estamos trabalhando com gases, então a quantidade que se varia é muito pequena, pode ser muito pequena, né? Não que seja, mas pode ser muito pequena. Tá bom? Beleza, beleza, beleza? Meu querido, minha querida, aqui estamos nós no final. Deixa eu puxar ele para cá para deixar bem... Isso. Aqui estamos nós no final para o final de mais uma aula, tá? Nós falamos sobre o trabalho termodinâmico, né? Começamos com o trabalho mecânico e depois nós avançamos para o trabalho termodinâmico e escrevemos o trabalho em função das grandezas termodinâmicas, beleza? Espero que você tenha gostado e se gostou, já comenta logo aí, deixa seu joinha já, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, beleza? Bora estudar, galera! Wakanda Forever! Aquele abraço!